A vida é feita de escolhas, e cada decisão que tomamos define o caminho que trilhamos. Há quem coloque o dinheiro como prioridade. Outros colocam o trabalho, o sucesso, o status, ou até mesmo relacionamentos como base de sua vida. Mas há um princípio que atravessa os séculos, sustentado por ensinamentos espirituais, experiências pessoais e pela observação da própria vida. Quando colocamos a fé em primeiro lugar, as coisas começam a prosperar. Não se trata apenas de uma frase motivacional ou de um conselho bonito. É um princípio profundo que envolve confiança, entrega e visão. Quando a fé está no centro, tudo ao redor encontra o lugar certo. E a prosperidade, que não é apenas financeira, mas emocional, espiritual e relacional, começa a florescer. O que significa colocar a fé em primeiro lugar? Colocar a fé em primeiro lugar é viver guiado por algo maior do que nós mesmos. É reconhecer que não somos autossuficientes. É decidir que antes de agir, planejar ou tomar qualquer decisão, vamos buscar a orientação de Deus. Confiar na sua palavra e seguir os seus princípios. Não significa viver de forma passiva, esperando que tudo caia do céu, mas sim agir com a convicção de que existe uma força divina conduzindo os nossos passos. É como construir uma casa. A fé é o alicerce firme sobre o qual tudo se sustenta. A ordem das prioridades importa e muitas vezes as pessoas invertem as prioridades. Querem primeiro conquistar bens, estabilidade, fama e depois, quando sobra tempo, lembrar-se da fé. Mas esse é um erro comum. Quando a fé não é prioridade, construímos sobre areia, algo instável e que pode ruir com qualquer tempestade. Jesus, em Mateus 6,33, deixou um princípio claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é a chave para entender por que colocar a fé em primeiro lugar muda tudo. Quando priorizamos Deus e seus princípios, Ele cuida do restante. É uma ordem espiritual. Primeiro o reino, depois as bênçãos. Por que a prosperidade começa com a fé? A fé muda a forma como vemos o mundo, como lidamos com problemas e como tomamos decisões. Ela nos dá coragem para persistir, sabedoria para escolher e paz para esperar. Prosperar não é apenas ter muito, mas viver de forma plena e equilibrada. Isso só acontece quando o nosso interior está em paz. Quando confiamos em Deus, tomamos decisões mais alinhadas com a verdade e menos movidas pelo medo ou pela pressa. Evitamos atalhos perigosos, cultivamos relacionamentos saudáveis e agimos com mais propósito. Tudo isso naturalmente gera prosperidade, porque semeamos no terreno certo. Coloque a fé em primeiro lugar e veja as coisas prosperarem. Histórias que comprovam esse princípio. Quantas pessoas já não se perderam tentando correr atrás das bênçãos sem antes buscar o abençoador? Quantos casos vemos de indivíduos que alcançaram riqueza, mas vivem vazios e sem paz? Por outro lado, existem aqueles que decidiram colocar Deus no centro de tudo. Mesmo enfrentando desafios, eles experimentam provisões, oportunidades inesperadas, soluções para problemas e uma paz que não depende das circunstâncias. Essa é a diferença que a fé faz. Ela abre portas que o esforço humano sozinho não consegue abrir. Colocar a fé em primeiro lugar não significa ausência de dificuldades. É importante dizer que colocar a fé como prioridade não significa que nunca teremos problemas. Jesus mesmo disse que no mundo teremos aflições. A diferença é que com a fé em primeiro lugar, temos uma base sólida para enfrentar qualquer tempestade. A fé nos lembra que Deus está no controle, que nada é em vão e que até as adversidades podem se transformar em degraus para algo maior. Quando passamos por tempos difíceis com fé, nossa postura muda. Em vez de murmurar, aprendemos a agradecer pelo que temos e confiar pelo que ainda virá. Essa mentalidade atrai soluções e oportunidades que, muitas vezes, nem imaginávamos. Passos práticos para colocar a fé em primeiro lugar. Comece o dia com Deus. Ore, leia a palavra, agradeça. Isso alinha sua mente e seu coração antes de enfrentar as demandas do dia. 2. Tome decisões baseadas em princípios e não apenas em emoções. Pergunte-se:
Isso está de acordo com minha fé? 3. Confie mesmo quando não entender. A fé verdadeira se manifesta quando tudo parece incerto. 4. Mantenha gratidão constante. A gratidão abre portas para mais bênçãos. 5. Priorize integridade, prosperidade duradoura. Vem quando nossas conquistas estão de acordo com valores sólidos. 6. Cerque-se de pessoas que fortaleçam sua fé. O ambiente influencia nossas prioridades. 7. Lembre-se, primeiro o reino, depois o resto. Nunca inverta essa ordem. O efeito dominó da fé em primeiro lugar. Quando a fé ocupa o lugar certo, os outros aspectos da vida começam a se organizar. Seu trabalho ganha mais propósito, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, suas finanças ficam mais equilibradas e até sua saúde emocional melhora. É como se, ao alinhar o coração com Deus, todas as outras áreas começassem a encontrar o próprio ritmo. Esse efeito dominó acontece porque a fé molda nossas atitudes, e nossas atitudes determinam nossos resultados. Pessoas guiadas pela fé tendem a ser mais persistentes, honestas, confiáveis e esperançosas, qualidades que naturalmente atraem prosperidade. Conclusão: a chave está na prioridade. Colocar a fé em primeiro lugar não é apenas um conselho espiritual, é uma estratégia de vida. É decidir que, independentemente do que aconteça, Deus será a base e não uma opção secundária. Quando essa decisão é firme, a prosperidade deixa de ser uma busca ansiosa e passa a ser uma consequência natural. Lembre-se, você pode até conquistar muitas coisas com esforço humano, mas nada se compara àquilo que é fruto de um coração alinhado com Deus. A verdadeira prosperidade é viver em paz, com propósito e com a certeza de que o que você tem é sustentado por algo eterno. Hoje você tem diante de si duas opções: seguir tentando construir sozinho, com risco de ver tudo ruir, ou colocar a sua fé em primeiro lugar e deixar que Deus conduza o resto. A promessa é clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Faça dessa verdade o seu estilo de vida e veja as coisas começarem a prosperar de forma que você jamais imaginou. Lembrem-se, nossa maior missão é buscar o encontro com Deus. Quando entendemos isso, a fé e a gratidão preenchem nossos corações. Muitas vezes, somos levados a acreditar que o propósito da vida é acumular riquezas, conquistar status ou alcançar posições de destaque. Mas no fundo, sabemos que nada disso é capaz de preencher o vazio da alma. Riquezas materiais podem trazer conforto por um tempo, mas a nossa missão nesta terra é muito maior. É caminhar em direção a Deus e buscá-lo de todo o coração. Ele é a fonte de toda a abundância, o único que pode curar nossas feridas, acalmar nossas ansiedades e dar propósito às nossas lutas. Encontrar-se com Deus é descobrir que a vida tem valor, muito além do que o dinheiro pode comprar. Quando entendemos isso, aprendemos a usar os bens materiais como ferramentas e não como fins. Trabalhamos, prosperamos e conquistamos, mas sabemos que nada disso se compara ao tesouro da presença divina. É no relacionamento com Deus que descobrimos quem realmente somos e para que fomos criados. Por isso, não deixe que sua vida seja guiada apenas pela busca do ter. Busque, antes de tudo, o ser cheio da graça, ser cheio da fé, ser cheio da presença de Deus. Essa é a maior riqueza que alguém pode alcançar. E é a única que permanece para sempre. Se essa mensagem te ajudou, espalhe-a para que mais pessoas sejam abençoadas. Talvez alguém que você conheça esteja passando por lutas silenciosas, alguém que precise de fé para se curar de uma doença, ou alguém que precise de um emprego para sustentar sua família com dignidade. A fé tem o poder de transformar situações impossíveis em testemunhos de vitórias. Compartilhe essa mensagem e seja instrumento de esperança na vida de alguém.